Se você tem uma Bíblia com você, quero que vá ao livro de Josué, capítulo 1. Amigo, que grande domingo você escolheu para estar conosco, porque esta manhã estamos começando uma nova série na qual vamos basicamente verso por verso. Vamos cobrir capítulos inteiros do livro de Josué. Então, Josué capítulo 1, se você não está familiarizado e está procurando, e eu adoro quando você traz sua Bíblia, porque pode marcá-la com as lições que vamos aprendendo. Mas esse é o sexto livro da sua Bíblia. Então, se você começar em Gênesis, o sexto livro será o livro de Josué. E novamente, esta manhã, vamos realmente começar esta jornada de aprender tudo o que pudermos deste livro. Vai ser, eu te digo, vai ser interessante aprender sobre sua jornada, mas te prometo que também vai te ajudar no seu próprio caminho. E é sobre isso que quero falar com você esta manhã. Na maioria das vezes, quando você estuda o livro de Josué, o que você vai estar aprendendo é sobre a terra prometida. Em muitas de nossas traduções é chamada de Canaã, mas é sobre isso que você vai estar aprendendo. Então, esta manhã quero falar com você sobre a vida prometida. Quero pegar este livro e mostrar o que significa para a sua vida hoje, em nossos dias. Na verdade, sei que algumas pessoas podem pensar, cara, o que este pastor está fazendo? Voltando a um daqueles livros antigos sobre vidas antigas que estão tão desconectadas e tão distantes de nós. Mas veja o que a Bíblia diz em Romanos capítulo 15, versículo 4. Diz, porque tudo o que foi escrito em tempos antigos foi escrito. Não perca isso para a nossa instrução, para que através da perseverança e do consolo das Escrituras, o que vamos fazer? E cara, se você precisa disso, então, este é um bom livro prático para você. Veja isso, poderíamos ter esperança. E me pergunto quantas pessoas precisam de um pouco de esperança em áreas ou circunstâncias de suas vidas. E a Bíblia diz que a razão pela qual fazemos isso é porque pode nos dar isso. Então Deus deu experiências do Antigo Testamento para nos ensinar lições de vida e nos preparar. Aprenderemos sobre outras vidas. E a Bíblia diz que é preparação para a nossa. Não sei você, mas eu poderia usar preparação para o que enfrento na vida. Alguém sabe do que estou falando? Então, quando você estuda o livro de Josué, aprende que Josué lidera os filhos de Israel para o que chamamos de terra prometida. Novamente é a terra de Canaã. É esta terra que Deus havia prometido aos filhos de Israel. E o que você obtém é que este livro é uma ilustração para nós de como você pode receber as bênçãos que Cristo quer para a sua vida. O que este livro é uma demonstração de que Deus fez uma promessa, ofereceu uma bênção e levou o povo a essa promessa e a essa bênção. Mas o que este livro faz é nos mostrar que Deus nos deu promessas e bênçãos e nos ensina como podemos tê-las em nossa vida. Podemos ter tudo o que Deus quer que tenhamos. Ouçam, eu lhes digo, muitos cresceram ou estiveram na igreja talvez por um tempo, ou se são novos em Cristo e não frequentaram muito. Isso é o que acontece. Muito frequentemente, os cristãos chegam e ouvem maravilhas de Deus, mas aqui está o ponto. Não está em seu casamento, não aparece em seu lar, não aparece em sua vida, em sua atitude, em suas perspectivas, mas a Bíblia ensina isso. A Bíblia ensina que só porque Deus te fez uma promessa, só porque Deus preparou coisas grandiosas para você, Ele nos ensina. Muitas pessoas se aproximam das coisas de Deus, mas nunca chegam a possuí-las. A pergunta é, como eu obtenho isso? Quero dizer, neste aprendizado, devo ter alegria, paz, conforto e satisfação que Deus está me oferecendo. Como eu obtenho isso? Podemos ter tudo o que Deus quer para nós, e este livro nos ensina a alcançá-lo. Isso é interessante. Pessoal, vocês comprem um caderno para poder anotar todas as notas que estaremos vendo. Não sei se vocês sabem disso. Aqui temos um lugar chamado Walmart e eles vendem cadernos no Walmart. Então vocês podem ir ao Walmart e conseguir um caderninho e deveriam trazê-lo com vocês nas próximas semanas. E amigos, vocês terão nesse caderno tudo o que Josué pode nos ensinar para aplicar em nossas vidas. Mas há um livro do Novo Testamento que é uma grande ilustração do livro do Antigo Testamento de Josué. É o livro de Efésios. Meu objetivo será então nos próximos 24 meses ensinar o livro de Efésios junto com vocês. Efésios nos diz o que temos em Jesus Cristo. Quando você vê esses livros da Bíblia, cada um deles tenta te ensinar algo sobre Deus, sobre sua vida, sobre o que você pode ter. Bem, Efésios nos diz o que temos em Jesus Cristo. Veja, Efésios 1:3 diz, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Olhem para isso, que nos abençoou
Isso se refere aos seguidores de Cristo. Se você é um seguidor de Cristo, Ele nos abençoou com toda a bênção espiritual nos lugares celestiais em Cristo. Agora vou ensinar sobre isso, se Deus quiser, vocês sabem, durante o próximo ano ou 2, mas a Bíblia nos diz que há todas essas bênçãos que temos em Cristo e que você pode ter essas coisas. Entende-se isso? A Bíblia diz que Deus te fez rico. Isso é o que ensina o livro de Efésios. Deus te fez rico. Agora Deus fez ricos os filhos de Israel. Ele lhes disse: tenho esta terra para vocês. Tenho um lugar onde vou lhes dar tudo o que precisarem, onde experimentar o melhor da vida. A Bíblia ensina isso. Então é aí que essas coisas se conectam. Agora, a questão é, ouçam, temos que aprender a aplicar essas coisas em nossa vida. A questão é, olha, eu te dei a terra prometida, mas você tem que ir tomá-la. Você tem que entrar nela. Você tem que ter fé. Você tem que acreditar. Você tem que possuir aquilo que eu te dei para possuir. Efésios diz o mesmo. Ensina espiritualmente que Deus tem grandes coisas para você, mas é melhor você aprender a se apropriar delas. Aprenda a aplicá-las e incorporá-las em sua vida. É isso que vamos aprender. É disso que vamos falar nesta série. Vamos pegar essa imagem que Deus nos deu em Josué e vamos aplicar isso em nossas vidas. Faremos muitas referências a Efésios. O que Deus fez por eles, Deus pode fazer por você. Assim, os filhos de Israel, para colocá-lo em contexto, estão no lado oeste do rio Jordão. E devem cruzar este Jordão e possuir algo do que lhes foi falado por anos. Possuir algo do que lhes foi falado por anos, mas que nunca possuíram. Essa é a terra prometida. Agora, se você não conhece a história, muitos já a conhecem, mas isso aconteceu. Os israelitas foram escravos no Egito por 400 anos e Deus os libertou. Era uma viagem de 11 dias. Ouçam isso. Era uma viagem de 11 dias desde o lugar onde foram libertados até onde Deus havia planejado que chegassem. Estamos 40 anos depois. Ajudem-me em nome de Jesus. Agora você aprende uma grande lição aí. É que às vezes podemos ser teimosos e lentos para aprender. Todos estão bem esta manhã. Você pode ser teimoso e pode ser lento para aprender. Isso é o que aprendemos desse caso em particular. Mas agora aqui estão eles. Passaram-se 40 anos desde que Deus quis dar-lhes seu presente, mas por suas decisões. Agora entram na terra. Agora, quando chega ao versículo 1 de Josué, algo impactante acontece. Você pensa que não é grande coisa. Quando estuda a Bíblia, vê o contexto, é impactante. Moisés morreu. Você vê isso no versículo 1. Aqui está Josué. A terra vai ser conquistada. Vou te dar esta terra. E a primeira coisa que você aprende é que o líder-chave, havia morrido. Isso é algo muito importante. Desde o livro de Êxodo até o livro de Deuteronômio, Moisés foi seu líder. E muitos de vocês conhecem os feitos de Moisés, conhecem as 10 pragas que Deus usou para libertá-los, conhecem a travessia do Mar Vermelho, ou seja, há todas essas coisas em que Deus usou Moisés de maneira grandiosa. E agora este homem que Deus usou para produzir grandes momentos se foi. E agora a Bíblia nos ensina que é o tempo de Josué para liderar. E quero resumir a vida de Josué para vocês. Obrigado. Porque acredito que muitas pessoas estão muito familiarizadas com Moisés, mas não tanto com Josué. No entanto, Josué nasceu sendo escravo na terra do Egito. Nunca se esqueçam disso. Josué nasceu escravo. Não era um homem que conhecia a conquista. Não era um homem que conhecia a vitória. Não era um homem que conhecia grande coragem e força. Era um escravo no Egito. Mas depois, tendo nascido escravo, imaginem o quanto ele estava agradecido quando Deus o libertou. E ouçam, imaginem o quanto ele estava agradecido pelo que Deus havia feito por ele. E quero que ouçam, essa é uma grande imagem do seguidor de Cristo. Josué era uma grande imagem de um seguidor de Cristo, porque a Bíblia nos ensina que você e eu éramos escravos do pecado. A Bíblia lhe ensina que você e eu éramos escravos da escravidão. A Bíblia ensina que você e eu éramos escravos de nossos próprios desejos e que não podíamos nos controlar para alcançar o que Deus deseja. Imagine ser perdoado de seu pecado, lavado e limpo. Você recebe recursos, poder e entendimento de Deus, porque agora faz parte da família. E assim de agradecidos devem ser os seguidores de Cristo ao enfrentar a vida. Agora, esse era um bom momento para dizer amém. Já estou aqui há 3 anos, mas estamos melhorando a cada vez. Deveríamos começar a captar esse tipo de coisa. Poderíamos ser teimosos e lentos para aprender, mas de qualquer forma, a responsabilidade da liderança está prestes a recair sobre Josué. Então vou te dar um grande ensinamento. Seja sempre fiel onde quer que Deus te coloque. Josué começou como escravo e agora vai liderar os filhos de Israel. Começou como seguidor, aqueles sobre os quais não tinha controle. Depois escolheu seguir Moisés e seguir a Deus. E agora Deus vai fazer de você um líder. Seja sempre fiel onde Deus te coloque. Nunca se sabe.
Ouçam-me com muita atenção, pessoal. Vocês não sabem para onde vai a sua vida. Não sabem o que Deus tem planejado. Não sabem o que Deus planeja fazer. Seja adulto ou adolescente, sua vida é imprevisível. Você deve ouvir a Deus, ser fiel a Deus. Isso é exatamente o que Josué fez e veja o que Deus fez na vida de Josué. Se você precisa de um princípio do Novo Testamento, faremos muito onde simplesmente indico o que está em Colossenses 3. Obrigado. Em Colossenses 3, versículo 23 diz: o que quer que faças, veja isso, faça seu trabalho de coração como para o Senhor e não para os homens. Alguns reclamam do seu chefe, alguns reclamam do lugar onde trabalham, e a Bíblia diz que você tem uma perspectiva errada. Trabalhe para mim, não para eles. Não os represente, me represente. Assim poderei usá-lo poderosamente para glorificar meu nome e mostrar às pessoas do que se trata a minha obra. Isso é o que a Bíblia nos ensina. E alguns de vocês simplesmente precisam trabalhar de qualquer forma. A Bíblia diz: se não trabalhas, não comes. Hoje em dia a sociedade cresce sem querer trabalhar, mas a Bíblia diz que devemos trabalhar e fazer nosso trabalho. É surpreendente que muitos digam: pastor, você faz tanto, somos chamados a trabalhar, somos chamados a fazer a diferença e usar nossas vidas para a glória de Deus. E a Bíblia diz: sabendo que do Senhor receberás a recompensa da herança. É ao Senhor Jesus Cristo que serves. Assim, a cada dia você está crescendo, se desenvolvendo, servindo ao Senhor, se preparando, porque um dia Deus pode ajustar sua vida para uma nova posição ou para outro lugar. Mas se você não se preparou, se não aprendeu, muitos de nós vivemos nossas vidas pensando que o foco de Deus é o lugar. Se ao menos eu pudesse ter aquele trabalho, aquela casa, aquele carro, aquela renda, não é assim que Deus opera. E é por isso que estamos lutando. Deus não trabalha no lugar, Ele trabalha na pessoa. E se você se tornar a pessoa certa, Ele pode usá-lo em qualquer lugar. Torne-se essa pessoa e Deus poderá levá-lo ao lugar. Veja como isso foi bom. Vocês estão ouvindo esta manhã? Este vai ser um bom estudo e livro. Posso me imaginar bem na véspera de cruzar o Jordão com Josué, olhando para o futuro. Isso é verdade. Estão me ouvindo? Sabem que Josué olhou para o futuro com medo? Josué olhava para o futuro com ansiedade em seu coração. Ele sabia que haveria oposição. Não se conquista uma terra sem oposição. Sabia que haveria obstáculos. Eles tinham diante deles o rio Jordão transbordando. Pense nisso por um momento. Não é apenas atravessar um rio, certo? Agora atravessar um rio transbordando. Você sabia que às vezes Deus permite que os desafios se intensifiquem, que os obstáculos aumentem para tirar o crédito de você e mostrar que não é você, mas Ele, e que o melhor de você só se manifestará nele? Isso foi bom. Vamos lá, as cidades para conquistar, as gigantes na terra. E ouçam bem, quero ter certeza de que entendam isso. A vida de seguir a Cristo é uma vida de promessas. Por isso intitulei esta mensagem assim: o que Deus quer para você, o que Deus tem para você, não é que Deus fique aquém. Deus já colocou isso à sua disposição. É incrível o que Deus nos deu e prometeu. Vamos aprender muito sobre isso neste livro. Mas na vida você vai enfrentar obstáculos, vai enfrentar oposição, vai enfrentar distrações e desânimo. E eu te digo, não perca isso. Este livro fala de um seguidor, de Cristo tomando o que Deus lhe deu. E o que acontece é que para que eu tome posse do que Deus tem para mim, para eu poder ter o casamento, a vida, as finanças, a prosperidade, mesmo na solteirice, antes de Deus revelar seu plano definitivo. Se eu vou me esforçar nisso, devo tomar posse do que Deus me deu e quero ser claro em algo, porque às vezes as pessoas ensinam mal este livro. Digam amém para saber que estão ouvindo. A terra prometida não representa o céu. Canaã na Bíblia não é o céu. À medida que você estuda, perceberá que Josué enfrenta batalhas muito sérias. Ouçam-me, não há batalhas no céu. Aleluia, louvado seja o Senhor. Como podem ver aqui, quando Josué entra, há gigantes na terra. Nossos inimigos ficarão para trás quando chegarmos ao céu. Alguém louve ao Senhor. A terra prometida representa a vitória na vida cristã. Em outras palavras, o que acontece é, e por isso muitos de vocês estão frustrados com o cristianismo, você não tomou posse do que Deus lhe deu. Você não pisou na promessa de Deus com fé, não viveu a provisão de Deus. É disso que trata este livro. Representa a vitória que está disponível para todo seguidor de Cristo, que pela fé aproprie. Aplique e incorpore em sua vida o que Deus o chamou a incorporar, confiando nele para produzir o que precisa ser produzido. Hoje veremos 3 coisas. Eu te desafio a pegar um caderno e seguir este processo. E assim você terá um guia para viver a vida que Deus tem para você. Primeiro, fala sobre a promessa. Agora lembre-se, esta é a vida prometida. Deus te deu promessas, mas Deus é um Deus de princípios e promessas. Deus dá o princípio. Você vive o princípio. Você recebe a promessa. Primeiro você vê a promessa. Diz no versículo 1 que Moisés morreu.
E agora Deus vai mostrar a Josué o assunto. No versículo 2 diz: Moisés, meu servo morreu. Ouça, embora o servo tivesse morrido, Deus não estava morto. Entenda isso. Embora o servo tenha mudado, Deus não estava morto. Deus é o verdadeiro líder. Nunca esqueça isso na sua fé. Acredito que estamos vivendo em uma época em que pastores caem e líderes-chave em Cristo caem e todo esse tipo de coisas. E a próxima coisa que você sabe, há um grande alvoroço na igreja. Mas me escute, meu amigo, o fundamento da sua fé não é um pastor. O fundamento da sua fé não é um cristão. O fundamento da sua fé é Cristo. E Ele é o único que sempre fará tudo certo. E precisamos lembrar disso. Moisés se foi, mas Deus sempre está presente. Continua agindo e pode fazer tudo o que fez antes. E precisamos lembrar disso. A responsabilidade da liderança está passando de Moisés para Josué. Mas é Deus quem lhes dará a vitória. Nunca se esqueça disso. E você o fará. Você não deveria, mas o fará. Devemos sempre ser gratos a Deus. Ouça-me, quero que sejamos esse tipo de igreja. Devemos sempre ser gratos pelos processos. Você percebe que a maioria do que a Igreja de Cristo faz hoje só começou, especialmente na América, há cerca de 200 anos. A maioria do que a Igreja de Cristo faz hoje foi feito nos últimos 200 ou 300 anos. Assim o processo está mudando o cristianismo. Quero me certificar de que vocês entenderam. Às vezes nós, e é interessante para mim e eu acredito, a igreja cristã média está mais construída no processo da fé do que no autor da fé. Nos apegamos às nossas tradições. Acreditamos que devemos fazer de uma maneira ou de outra. Vou te dizer algo. Os processos não só vão mudar, mas devem mudar. Caso contrário, a morte chegará à igreja. Devemos lembrar disso. Sei que vocês ouvem, mas não sei se vão se lembrar. Os processos e as pessoas mudam quando se trata da igreja de Jesus Cristo. A única coisa que não muda é Deus. Posso dizer algo? Os processos mudam com Deus. Os processos realmente mudam porque a cultura muda. Os processos mudam porque você pode estar em outro país ou lugar. Milhares de pessoas poderiam chegar à sua cidade. Não seria surpresa. E de repente você tem que mudar um pouco, já que muitas pessoas se mudaram para a sua cidade. Mas a obra de Deus continua. Moisés morreu. E veja como Deus não está como o que vou fazer e como vamos fazer isso. E tudo isso simplesmente diz Josué, vamos. E por falar nisso, Josué não era o homem de fé desde antes dos 40 anos. É interessante, apenas Josué e Caleb sobreviveram à geração que morreu no deserto. Por que eles sobreviveram? Porque construíram sua vida sobre a fé em vez do medo. E assim no versículo 2, agora levanta-te, atravessa o Jordão, tu e todo este povo, para a terra que dou a eles, aos filhos de Israel, repetido 87 vezes. A terra é o foco do livro. Isto é o que Deus quer. Deus diz no teu casamento, tuas finanças, tua atitude, tua perspectiva. Quero te levar à terra, quero te levar à promessa, quero te levar ao que tenho para a tua vida, não ao que produzes na tua vida. O objetivo deste livro é o mesmo que Deus tem para a tua vida. É crucial porque Deus prometeu essa terra. Estamos no livro de Josué, o 6º livro da Bíblia. Deus prometeu essa terra a Abraão desde Gênesis 12. Assim tão longe avançamos desde o capítulo 12 de Gênesis. Quero te dar isso. Agora estamos no capítulo 1 de Josué. E Deus diz, finalmente vais tomar posse disso. Há uma jornada. Não importa o que aconteça em Israel. Quando tudo estiver dito e feito, essa terra será de Israel. Fico feliz que me tenham dito amém para que ouçam o que vou dizer. Porque o que precisam saber como seguidores de Cristo é isto. Temos uma vida prometida e Deus espera que a reivindiquemos. Assim como há uma terra prometida para a nação de Israel, pela qual nos emocionamos tanto politicamente. E é verdade. E será deles porque não veio do homem, veio de Deus. Há uma vida que Deus está te chamando para viver e experimentar. E Deus espera que a reivindiques, assim como aquela terra foi reivindicada. Deus diz, vão e possuam a terra que lhes dei. Eu te dei as riquezas, te dei a visão, te dei a sabedoria, já é deles, só precisa ser reivindicado. O que Deus tem para você é seu, se você é um seguidor de Cristo. Cristo te comprou, redimiu e trouxe para a família. Mas você tem que tomar posse, você tem que se apropriar. Então espero que você esteja entendendo isso. Muitos seguidores de Cristo estão vivendo abaixo das experiências. Muitos seguidores de Cristo estão vivendo abaixo das bênçãos que Deus quer para as suas vidas. Você deveria convidar amigos na próxima semana. Posso ajudar algumas pessoas nesta série de seguidores de Cristo prosperando, de seguidores de Cristo acesos para Deus. Tem alegria, tem paz, tem vitória. Mas então, por outro lado, você vê seguidores de Cristo que estão em derrota, sempre negatividade, sempre. Perguntando, onde está Deus e por que faria isso? Qual é a diferença? Ouça-me,
Algumas pessoas aplicam sua fé, outras pessoas ignoram sua fé. Algumas pessoas aplicam as promessas, outras pessoas ignoram as promessas. Algumas pessoas conhecem e aplicam as promessas, e outras pessoas nunca aplicam as promessas. E essa realmente é a diferença. Quem dera eu pudesse explicar, mas essa é a diferença. Você vê alguns seguidores de Cristo, eles estão lá, acesos, mas depois há outros que não. Ouvi uma história, adoro essa história, é sobre William Randolph Hearst. Ele foi um importante editor de jornais em sua época e também um grande colecionador de arte. Sua arte ainda é vista hoje. Uma vez ele soube de uma obra de arte e disse, eu tenho que possuí-la, eu tenho que tê-la. Então ele tinha um curador que saía para procurar obras de arte para ele. Então ele foi e disse, procure esta obra de arte, empreenda uma busca exaustiva. E durante meses, eles estiveram procurando por esta pintura em particular, até que um dia voltaram e disseram, encontramos. Ele estava animado, encontramos a peça que você precisava, a que você queria para a sua coleção. E ele disse, cara, isso é incrível, quanto vai me custar? Eles disseram, não vai te custar absolutamente nada. Você pode imaginar o quão entusiasmado ele estava ao saber que receberia algo valioso e caro, de graça, história real. Disseram, encontramos na sua coleção. Você pode estudá-lo sozinho? Está embalado e no armazém. Você quer que o tiremos e o levemos até lá? E amigos, posso lhes dizer algo? Essa é a definição de muitos seguidores de Cristo. Definição absoluta. Você está aí sentado pensando no que deseja. E você vai a Deus dizendo, eu preciso disso. E Deus está dizendo, você só precisa integrá-lo em sua vida. Como eu digo, temos grandes sonhos com hábitos pequenos. Temos sonhos em subida com hábitos em descida. Temos sonhos em subida para casamentos, vida e o que podemos ter e fazer. Mas hábitos em descida sobre a fé em Cristo. E essa é a diferença entre tudo o que Deus tem para você e ficar aquém. Versículo 3, a promessa. Vocês vão ter que ouvir mais rápido. Vou continuar, já deveria estar mais adiante. Versículo 3, todo lugar que pisar a planta do vosso pé. Pense nisso por um momento. Eu te dei. Você sabe que a Bíblia nos ensina que o que você precisa, Deus já te deu? Assim como falei com Moisés, ele disse que tudo o que você tem que fazer, ouça-me bem, é colocar seu pé de fé, agir nisso, e essa promessa será sua. Alguns de vocês estão lutando com o que acabei de dizer, então quero respaldar isso biblicamente. 2 de Pedro 1, versículos 2 a 4. Vejam o que diz. Que Deus lhes conceda cada vez mais graça e paz ao considerar isso. Agora pergunte-se, você está fazendo isso enquanto cresce no seu conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor? Pelo seu poder divino, não perca isso. Deus nos deu tudo o que precisamos para viver uma vida piedosa. Recebemos tudo isso ao conhecê-lo, aquele que nos chamou por meio de sua gloriosa grandeza e excelência. E devido à sua glória e excelência, ele nos deu grandes e preciosas promessas. Estas são promessas que te permitem participar da natureza divina e escapar da corrupção do mundo causada pelos desejos humanos. Em outras palavras, Deus te deu as promessas e colocou à sua disposição o que você precisa. Você só precisa se apropriar delas em sua vida. Ele diz que tudo o necessário para viver a vida em Cristo já te foi dado, mas há uma responsabilidade pessoal sobre você. Isso é o que a Bíblia ensina. No versículo 5, Deus diz, lembre-se de fazer isso. Eu te dei esta terra, onde pisares será teu. Mas o capítulo não termina aí. Isso não é tudo. Deus diz, eu te dei. Mas depois ele dá descrições de como você pode possuí-lo. Deus diz, eu te darei paz, contentamento, conforto e alegria. Eu te darei direção, te darei tudo o que precisas, a sabedoria que requer, mas você deve fazer algo. Versículo 5, ninguém poderá te enfrentar. Eu adoro esse versículo. Se alguma vez houve um versículo para homens, é este. Basicamente diz, ninguém poderá te derrotar jamais. Você não adora isso? Vamos, não é? Isso é bom. Os homens deveriam estar dizendo, sim, pastor, vamos com tudo. Vamos, isso é bom. É como ninguém poderá te enfrentar. Só há um problema com esse versículo. Ao dizer que ninguém poderá, indica que alguém tentará. É incrível o que você aprende quando estuda sua Bíblia. Mas veja o que diz. Mas não te falharei, nem te abandonarei. Versículo 6 diz, seja forte e corajoso. Por quê? Porque ele estava com um pouco de medo e alguma ansiedade. Versículo 7, apenas esforce-se e seja muito corajoso para cuidar de fazer. Isso deveria estar sublinhado na sua Bíblia. Isso é o que diz Efésios. Os dias são maus, então concentre-se. Efésios fala sobre caminhar com Deus, fazer o que Deus quer que você faça. Aqui está novamente. Para cuidar de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Não te desvies dela. Não faça o que você quer.
Não faça o que você pensa, faça o que eu te digo para fazer. Isso é o que a Bíblia diz. Depois diz isso para que tenham sucesso onde quer que vão. Versículo 8. Este livro da lei não se apartará da tua boca. Aí está novamente. Mas meditarás nele. Em quê? No livro da lei. Aqui está novamente. Para que guardes e faças conforme o que diz. Porque é aí que você obtém a promessa e a experiência. Conforme a tudo o que está escrito nele. Porque farás prosperar o teu caminho e terás sucesso. Eu te ordeno que te esforces e sejas valente. Porque tenho que ser forte e valente. Porque tenho que fazer as coisas que Deus quer que eu faça. Tenho que ir a lugares onde Deus quer que eu vá. E Deus não me levará a lugares onde eu tenha a visão, a sabedoria ou o sucesso. Ele me levará a lugares onde eu possa ver que Ele tem a visão e a sabedoria, e eu possa viajar com Ele. Quando você vir essa frase e este livro da lei, traga sua Bíblia se você tiver uma. Avancemos por este livro. Este livro da lei refere-se aos primeiros 5 livros da Bíblia, porque isso era tudo o que tinham. Deus deu registro de promessas e preceitos. Lembre-se, Deus é um Deus de preceito, princípio e depois a promessa. Vemos Deus como um Deus de promessa. Deus é Deus de promessa. Não, Deus é um Deus de preceito. Deus é um Deus de princípio e promessa. Tenho que ter o preceito para obter a promessa. Se eu tentar obter a promessa sem o preceito, ficarei aquém. E é o motivo pelo qual muitos cristãos se frustram com Deus. Obrigado. E isso é o que este livro está nos ensinando. A que se refere aqui? Sabe a quê? O livro da lei é a Bíblia, a palavra de Deus. Um tema principal em toda a Bíblia. Temos a revelação completa. Temos mais do que Josué tinha. Temos mais do que os filhos de Israel tinham. Temos mais do que Davi tinha. Falamos de grandes homens do Antigo Testamento. Temos mais do que todos eles tinham. Então me escute. Um dos temas principais na Bíblia é que é impossível. Por isso alguns estão frustrados. É impossível ter a perspectiva correta. A sabedoria correta, a direção correta, a vitória correta, a parte da palavra de Deus. Quando você deixa sua Bíblia na prateleira na segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, entra aqui se perguntando: por que estou derrotado? Por que me sinto sobrecarregado? E por que não consigo ver? Deus está gritando na palavra de Deus. Você não pode tê-lo. É a palavra de Deus que nos permite, pela fé, reivindicar o que é nosso. Pense nisso. Este magnífico versículo na sua Bíblia. O livro da lei não se apartará da sua boca, diz Viva Diário. A palavra de Deus. Medite nela, memorize-a, leve a palavra de Deus com você. E muitos de vocês dizem: não posso trabalhar. Alguns de vocês têm essas Bíblias enormes, a Bíblia de estudo com notas, e é assim de grossa. É como carregar um tijolo com você. Quando ele te diz para levar a palavra com você, ele está dizendo para estar em seu lar, em momentos de quietude e sem distrações. Este livro entra em você, ele vai com você aonde quer que vá. Essa é a imagem que a Bíblia quer mostrar, que Deus quer em nossas vidas. Então, antes de poder falar a palavra, antes de poder viver a palavra ou aplicá-la em sua vida e casamento, você tem que meditar nela dia e noite. Isso está em toda a Bíblia. Veja, aqui está a vida prometida. Agora, aqui está a vida prometida. Versículos 1 e 2 do Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, mas tem o seu prazer na lei do Senhor. E na sua lei medita de dia e de noite. A vida que Deus prometeu. Você sabe qual é a ideia? Porque vocês acreditam, não consigo memorizar. Não consigo. Irmão, meditar nessa escritura você não tem ideia. Até o médico me disse que tenho TDAH. Estou lutando, irmão, não é? Mas você sabe o que é meditação? Alguma vez uma música já ficou presa na sua cabeça? Vamos. Tenho netos, irmão. E quando eles vêm é uma tristeza. Levamos 3 anos dizendo: Siri, toque esta música, Siri. É melhor você não tocar isso. Eu te paguei. Então, não fique tocando isso. E eles começam com essas musiquinhas. Estou no meu escritório cantando. As rodas do ônibus giram e giram. É uma loucura o que os netos podem fazer a um homem adulto, mas você ouve e fica preso. A imagem da meditação. A imagem da meditação. Você ouviu uma música que gostou e a repetiu para aprendê-la. E de repente você podia andar cantando e se movendo no ritmo. Pense nisso. Alguns de vocês eu poderia citar algo e vocês diriam: sim, pastor, está na Bíblia. Não, esse foi Benjamin Franklin. Muito bem. Mas se eu lhes desse um versículo, diriam: bem, pastor, isso foi Garth Brooks. Claro que sim. Esse eu sei, não é verdade? E então nos perguntamos por que estamos lutando. Sabemos mais sobre Garth Brooks do que sobre a Bíblia. Ajude-me em nome de Jesus. Mas essa é a ideia da meditação. Deus diz a Josué: veja isso, para quê? Faça isso, medite, memorize como uma canção, para que tenha cuidado de fazer tudo conforme a lei escrita nela. A Bíblia diz em Tiago 1, sejam praticantes da palavra, não apenas ouvintes. Isso é Tiago 1, 22, sejam praticantes da palavra, não apenas ouvintes. Deixe que isso se grave em você, te guie e dirija. Eu adoro esta citação e daria crédito. Não sei de quem a ouvi primeiro,
Anotei, veja isso. O destino da meditação é a aplicação. Isso é muito bom. Veja, alguns de vocês não conseguem aplicar a palavra à sua vida porque nunca meditaram na palavra em sua vida, nunca a gravaram. E como não a gravaram, nunca chegaram ao destino de entrar na palavra de Deus. E assim, não há maneira de chegar à aplicação. Ele diz, coloque a palavra de Deus em sua vida. E deixe-me ajudar alguns de vocês. Posso ser um pouco direto com vocês hoje? Pare de buscar um sinal e comece a olhar as Escrituras. Alguns de vocês dizem, gostaria que Deus me desse um sinal sobre meu casamento. E Deus escreveu um livro. E você está aí buscando um sinal absurdo, como se uma estrela cair do céu, eu ficarei casado. Se o sol não nascer, eu entenderei. Estamos fazendo coisas loucas, mesmo como seguidores de Cristo. Sou seu amigo, mas me ajude. Vamos lá, certo? Quero a visão de Deus. Consiga um versículo. Aí está um, aí está outro. Como? Faça isso, coloque em prática, comporte-se assim, responda desta maneira. Quero dizer, estamos buscando sinais e prodígios. E é verdade, Jesus disse que é uma geração má a que busca sinais e prodígios. Comece a buscar um versículo. A vontade de Deus está em sua palavra. Quanto mais você estuda e medita na palavra de Deus, mais conhecerá sua vontade, o início da fé. Anote isso, o início da fé. Se você é seguidor de Cristo, a fé é substância. A fé não é esperar em algo com esperança ou desejo. Não é o que a Bíblia ensina. A fé é uma substância. Coloco minha fé nisso. Qual é a substância? É Deus. Como sei qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus é revelada na Bíblia. E deixe-me dizer que a maioria do que Deus quer que você faça em sua vida, a grande parte, estou falando de 90% ou mais, quase 100%, está na palavra de Deus. Primeiro, você precisa passar tempo na palavra de Deus. Se você está aqui e está pensando, espero que o pastor diga algo útil para o meu casamento, mergulhe na palavra de Deus. Quem dera o pastor dissesse algo que me ajudasse nas minhas finanças, mergulhe na palavra de Deus. Quem dera o pastor dissesse algo que me ajudasse com meu chefe ou com minha luta, ou com meu consolo, ou com meu contentamento. Mergulhe na palavra de Deus. Então eu fiz isso. Cobrimos tudo isso em questão de segundos. Mergulhe na palavra de Deus. Amigos, enquanto as coisas ficam cada vez mais escuras ao nosso redor, elas devem se tornar mais claras e fortes dentro de nós. E a maneira de fazer isso é meditando na palavra de Deus. Porque, em última análise, você não precisa de uma palavra do pastor Chris. O que você precisa é de uma palavra de Deus Todo-Poderoso. E o único lugar onde você realmente vai encontrá-la é em um tempo de solidão, no privado, na busca. E Deus te guiará para onde Ele precisa, como fez com Josué. Este foi um bom começo para o livro. Então olhe para a última parte do versículo 8. Ele diz, porque então, agora todos, digam amém. Aí está. Alguns de vocês realmente estão procurando. Não quero ser rude, mas às vezes é preciso ser direto. Todos procuram algo especial, aquela sensação especial. Você pode sentir arrepios ao comer um biscoito. Vamos lá, não é? Isso não significa que Deus fez o biscoito, certo? Pense nisso por um momento. Estamos buscando coisas sensíveis, emotivas, tudo isso. E por falar nisso, tudo o que toca e faz sentir deve ser avaliado. Ele diz, Deus, que é verdade, não importa se há um formigamento. Muitas coisas que podem arruinar sua vida, podem fazer você se sentir bem emocionalmente, até que deixem de fazer. E você sabe, ei, somos um monte de pecadores salvos pela graça. Podemos dizer amém a isso. Porque a palavra de Deus é prioritária e minha vida se baseia nela. Você fará prosperar o seu caminho e terá sucesso. É a única vez que essas duas palavras se encontram juntas em toda a palavra de Deus. Obrigado. A única vez que verá essas palavras juntas. Se está aqui esta manhã pensando, gostaria de uma vida mais próspera, gostaria de uma vida mais bem-sucedida. A única vez que encontra essas duas palavras conectadas nas Escrituras, as encontra no contexto de estar sob a lei de Deus. A única vez. E você sabe o que é o verdadeiro sucesso? Ouça-me. É o seguidor de Cristo que aprendeu a aplicar a verdade de Deus em sua vida. É o seguidor de Cristo que aprendeu a viver com os princípios da Bíblia. Deus tem promessas maravilhosas. Pela terceira vez, no versículo 9 diz isto. Não te mandei que sejas forte. Como vou ser forte? Mantenha-se firme na minha verdade. Construa sua vida sobre meus princípios. É isso que ele diz. Seja corajoso. Faça o que eu digo para você fazer. Isso significa ser corajoso. A grande coragem é um fator de fé. Faça o que eu digo para você fazer, Josué. Eu estou no controle. A palavra vencerá. Não trema, porque o Senhor, seu Deus, está com você onde quer que vá. Como está o Senhor? Meu Deus comigo, em todo lugar. Ele está comigo em sua palavra, Ele está comigo em seu espírito, Ele está comigo, a Bíblia ensina. Não é isso uma boa notícia? É uma promessa maravilhosa que Deus esteja conosco. Mas como Deus está conosco? Guiando-nos na verdade e cumprindo cada promessa que temos apropriado e aplicado em nossa vida.
Amigo, eu te digo que vai ser um bom estudo. A segunda coisa que revela, e isso eu adoro, nos dá a promessa, depois nos dá o plano. Eu adoro isso na Bíblia, que Deus não só nos dá promessas, mas também nos dá um plano. Ouça-me com muita atenção. Deus sempre tem um plano para suas promessas. Agora veja, alguém deveria ter dito sim, vamos, louvado seja o Senhor. Você ouviu o que acabei de te dizer? Deus tem um plano para cada promessa que Ele quer colocar na sua vida. Deus não é apenas um Deus sonhador, sem experiência na vida. Hebreus diz que Ele foi tentado como nós, mas o fez sem pecado. A realidade é que Deus sempre tem um plano para a sua promessa. Então Deus diz, isso eu tenho para você, mas tenho um plano para que chegue à sua vida. E agora Josué dá o plano ao povo. Em Josué capítulo 1, versículo 10 diz, Josué ordenou aos oficiais do povo, atravessem o acampamento e ordenem ao povo que preparem provisões necessárias para os próximos 3 dias. E novamente tenho que lhes dizer isso. Gênesis capítulo 12, é crucial. Em 3 dias cruzarão este Jordão para tomar a terra da qual tenho falado, a qual o Senhor Deus lhes dá para que a possuam. Então ele diz, em 3 dias cruzarão o Jordão e possuirão a terra. Isso é algo enorme. Eu lhes digo, pessoal, mas ouçam isso, ouçam-me com muita atenção. Agora estão falando de posse, mas também estão falando de demora. De que na maioria das vezes há um atraso para poder possuir. Obrigado. Ele diz 3 dias. Não diz atravessem e já é de vocês. Não diz que vai haver trabalho envolvido. Ouçam todos, se querem tudo o que Deus tem para vocês, será necessário se preparar. Preciso que se preparem. Deus está lhes dando algo, mas para poder possuí-lo precisam fazer algumas provisões. Devo fazer provisões para poder possuir. Lembrem-se de que o contexto disso é o rio transbordando. Aprendemos em 1 Crônicas, capítulo 12, nos versículos 14 e 15, que era possível nadar através deste rio. Em um nível de inundação, algo muito desafiador. Os mais fortes poderiam fazê-lo, mas você tem esta nação com mulheres e crianças e idosos, gado, posses. Não se podia esperar que cruzassem dessa maneira. Então Deus diz, quero que façam preparativos e em 3 dias vão cruzar. Ouçam, preparação. Isso é o que eu estava tentando fazer em nossa série de avivamento. Preparação é vital para seguir a Cristo. Preparação é necessária para a vida de seguir a Cristo. A preparação é a chave para o que Deus tem planejado. Para você, a preparação é a chave se Deus fará parte da sua vida. A preparação é necessária para o seu ministério, se Deus vai fazer parte dele. A preparação é necessária para o seu serviço, se Deus vai fazer parte dele. E assim como os israelitas estão se preparando, requer ouvir e acreditar na palavra de Deus. Comece, acredite em mim, faça o que eu digo. E há a disciplina da obediência para fazê-lo. Então devo ter a disciplina para saber o que Deus quer que eu faça. Depois, devo ter a disciplina para me render e ser forte e corajoso para fazê-lo, de modo que eu possa experimentar o que Deus tem para mim. Jesus disse frequentemente, se me amas, obedece aos meus mandamentos. Isso está mais de 20 vezes na Bíblia. Você o encontra tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Repetidamente Deus diz, se me amas, faça o que estou te dizendo para fazer. Para muitos de nós, podemos viver nossas vidas dizendo, amo a Deus, amo a Deus, amo a Deus. Mas vou dizer o que isso significa muitas vezes em nossa cultura. Amar a Deus significa que posso reconhecer a Deus. Amar a Deus pode significar ir à igreja. Mas posso dizer isso, você não precisa ir à igreja para amar a Deus, certo? Que se você ama a Deus, amará o que Deus ama. E Deus ama tanto a igreja que morreu por ela. Eu apenas diria isso a vocês. Muitas vezes temos esses ditados e costumes que aceitamos. Sei que não preciso ir à igreja para amar a Deus. Digo, você não pode amar a Deus sem estar em uma igreja. Porque Cristo morreu pela igreja. E muitos dizem, a igreja está tão desordenada. E eu digo a eles, você também está. Todos bem? Eu estou desordenado. Tenho alguns aqui na primeira fila. Deem testemunho. Só estou dizendo... Tudo bem. Quero dizer, da última vez que verifiquei, estávamos seguindo o perfeito. Por isso nos reunimos como igreja, porque precisávamos ser mais como ele. Assim nos dedicamos a aprender com ele e a buscá-lo. Requer preparação, obediência à palavra. Se você me ama, como posso saber se amo a Deus ou não? Eu canto essas músicas. Essas pessoas cantam outras, mas eu canto estas. Você está brincando? Vou a uma igreja onde nos vestimos bem. Nos vestirmos bem demonstra que amamos a Deus. Você está brincando? Não é interessante que a maioria das formas como mostramos coisas sobre Deus são feitas pelo homem, não por Deus? Vamos lá. Estou me sentindo muito confortável esta manhã.
Não é interessante? Deus diz que amá-lo é obedecê-lo, não seguir seus próprios pensamentos. Romanos ensina que cuide de suas preferências, pois você pode agir como se fosse Deus. Você começará a julgar quem está bem com Deus de acordo com suas ações. A Bíblia adverte: não faça isso, nem imponha suas preferências. Deixe que Deus seja Deus e permita que Ele diga às pessoas o que fazer. Se você o ama, fará o que Ele diz. Isso é bom. Deixe-me mostrar-lhe algo. Não é interessante que eles esperaram 3 dias? O que mais aconteceu em 3 dias? A ressurreição de Jesus Cristo. Eles estão se preparando para cruzar o Jordão em 3 dias. O Jordão é uma representação da morte e ressurreição de Jesus Cristo. E quando eles chegaram à terra, isso era o que estava acontecendo. Você sabe o que era? Eu me arrependi. Coloquei minha fé em Jesus Cristo. Coloquei minha fé na morte, sepultamento e ressurreição de Jesus Cristo. Portanto, agora posso entrar e possuir tudo o que Deus deseja que eu possua. Por isso você precisa entregar sua vida a Jesus. É o que está acontecendo neste trecho. Não está dizendo que somos salvos. Não somos salvos porque ouçam, entendam isso. Deixem-me dar um versículo, é uma maneira melhor de explicar. Romanos capítulo 5, versículo 10. Romanos 5, 10. Porque se, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus, como fomos reconciliados com Deus? A morte de seu Filho. Mas muito mais tendo sido reconciliados. Fui reconciliado, fui salvo. Não pelo que eu fiz, mas pelo que Ele fez. O que isso realmente significa? Bem, ouçam-me. O que a Bíblia ensina é que a única pessoa que viveu a vida cristã é Jesus. Por isso as pessoas dizem: bem, eu não quero ir à igreja porque há muitos hipócritas. Você só seria mais um porque todos somos hipócritas. Porque ninguém é perfeito. Mas eu acredito que somos as pessoas mais honestas. Somos aqueles que nos reunimos todo domingo e dizemos que falhamos e que precisamos de Jesus. Vamos. E então o que acontece é que Ele é o único que viveu a vida perfeita. Mas isso é o que Ele faz agora. Fomos reconciliados com Ele e agora, a cada dia, Ele pode nos guiar a viver essa vida. Ele pode nos ensinar a viver essa vida. Ele pode nos convencer, nos guiar, nos dar entendimento e sabedoria. Ele está dizendo: preparem-se. E é isso que fazemos porque Ele continua vivo. E agora vejam, isso é o que acontece. Sabe de uma coisa? Como seguidor de Cristo, isso deve acontecer. Ele está operando em você todos os dias. Então, se trato mal minha esposa, ou digo algo impróprio e penso: amo a Deus, vou ficar a sós com Deus. E estou pensando: Senhor, vamos falar de outra coisa menos disso. Deus diz: espere, primeiro vamos falar disso. E então oro e digo: você tem razão, não deveria ter feito isso, não deveria ter dito isso, não deveria ter agido assim. Estou pedindo seu perdão. E Deus diz: Chris, acho que você deveria se desculpar com a Amy. E eu penso: já te disse, e você é Deus. Acho que isso é suficiente. Acho que isso basta. Estamos bem. Mas Deus diz: não, faça isso. Então eu volto e digo a Amy: não representei bem a Jesus. E não é o homem que quero ser. E essa não é a vida para a qual Deus está me chamando. Perdoe-me. As palavras mais curativas são: sinto muito. De verdade. Isso fui eu, não Jesus. E Jesus quer que eu me pareça mais com Ele do que comigo mesmo. Por isso você tem Efésios 2:10. Em Efésios 2:10, a Bíblia diz que somos feitura dele, criados em Cristo Jesus. Como somos criados através da salvação, temos a salvação pelo que Cristo fez por nós, para que fôssemos criados para boas obras. Vemos isso como uma passagem mística, a visão e destino de Deus. Trabalhos preparados, para que andássemos nelas. Deus quer que você caminhe em boas obras junto à pessoa à sua esquerda, junto à pessoa à sua direita e à pessoa à sua frente, e também à pessoa que está atrás. Isso não é uma questão de destino distante para você pessoalmente. Deus nos deu uma forma distinta de viver. Todos devemos possuir essa terra e viver seu plano. Vamos, não podemos perder isso. Quero que todos compreendam, então ouçam rapidamente. Aqui vamos nós. Olhem os versículos 12 e 13 porque há uma grande revelação em Josué 1. E eu não ensinei isso antes, então quero ensiná-los. Nos versículos 12 e 13 é dito aos Rubenitas e aos Gaditas e à meia tribo de Manassés. Josué lhes disse: lembrem-se da palavra que Moisés, o servo do Senhor, lhes ordenou, dizendo: o Senhor seu Deus lhes dá descanso e lhes dará esta terra. Agora, o que isso está dizendo é que Deus te dá o que você precisa. Ele provê para você. Você caminha nisso e Ele te dá o que você precisa. Agora, 2,5 tribos dos israelitas decidiram que preferiam parte da terra no lado leste do Jordão, não no Jordão, não na terra que Deus havia preparado para eles. Eles preferiam algo do que havia no lado leste do Jordão. Você pode ler sobre isso em Números, capítulo 32. E nos é dito que se interessaram por esta porção particular de terra no lado errado do Jordão por causa de seu gado. Então todos os nossos pecuaristas ouçam, aqui vamos nós. Eles se interessaram mais pelas coisas materiais do que pelas coisas espirituais. Estavam mais interessados em ganhar a vida com o que eles podiam fazer do que em construir uma vida com o que Deus podia fazer.
E então Deus termina dizendo: vou deixar você viver lá, vou deixar você viver lá, se é isso que você quer. Se você prefere estar do outro lado e não ter tudo o que eu permiti que você possuísse, sabe o que isso está dizendo? Você pode conseguir tudo o que quiser na sua própria vida. Algumas pessoas no noroeste do Arkansas fazem isso. Elas têm casa, dinheiro, carros, trabalho, prestígio, poder, tudo. Vivemos nessa cultura, nesse mundo, nessa cidade. Eles têm isso. E Deus diz: se é isso que você quer, eu vou deixar você ter. Mas é pouco comparado com o que eu poderia te dar. Fica aquém. Mas se você quer viver para ter uma grande conta bancária, acumular e manter na sua família, ter todas as coisas que puder, eu vou deixar você ter. Deus disse: está bem, isso está bem, mas é isso que você vai fazer. Ainda vão lutar as batalhas da terra prometida. Ainda vão vir aqui e lutar essas batalhas. Alguns pensam que podem viver como quiserem, mas são seguidores de Cristo. São um alvo do inimigo e lutarão batalhas. Josué os lembrou: isso é o que quero que saibam. Ainda tem que vir e lutar essas batalhas. Sabem a quem representam? Representam seguidores de Cristo indecisos. Representam seguidores de Cristo. Sou de Cristo. Se amo a Deus, participarei em algumas coisas. Mas na verdade, ainda quero viver para isso. Quero ter tudo isso como cristão salvo, mas que está satisfeito em viver sua própria vida em vez da vida de Deus. Eles se esforçam, se envolvem em todas essas coisas, mas estão perdendo muito. E sabem o que a Bíblia realmente nos ensinaria aqui? Sabem quem são os primeiros a cair quando chega a batalha? O cristão indeciso, porque não tem os recursos da terra prometida. Não tem os recursos de Deus, tem seus próprios recursos. O inimigo vai atrás deles, já que são filhos de Deus. E o que acontece é que não estão prontos, nem têm tudo o que Deus deseja em sua vida. E acredito que isso descreve muitos seguidores de Cristo hoje em dia. E muitos perguntarão: bem, pastor, qual é a forma oposta de viver? E deixe-me dizer que não há problema em ter essas coisas. Abraão e muitos homens da Bíblia foram abençoados. Tinham muitos recursos e variados. Mas Deus quer que você viva com as mãos abertas, deixando que Ele tome as decisões, deixando que Ele decida para onde vai seu tempo, sua energia, seus dons, seus talentos e recursos. Deus diz: não quero que se apegue ao que quer, quero que solte. Quando diz: sim, mas pastor, amo isso, aquilo, está dizendo que ama mais as bênçãos do que aquele que abençoa. Confio mais em mim do que nele. Vou ficar aqui em vez de ir para lá. E a Bíblia diz que quando isso acontece, sempre terminará mal. Vamos ao terceiro ponto, o último. Número 3, ele nos mostra o povo. Nos versículos 16 e 17 diz: eles responderam a Josué. Agora, esta é a resposta do povo. Ouçam. E esta é a resposta que Deus quer de você. Nós obedeceremos tudo o que nos ordenaste. Nós obedeceremos tudo o que nos ordenaste. E para onde quer que nos envies, nós iremos até você. Assim como obedecemos a Moisés em tudo o que não é verdade. Só precisava dizer isso a eles, mas enfim. Então te obedeceremos. Os 40 anos, essa geração já se foi. Então sim, obedeceram. Não é interessante? A nova geração aprendeu com a geração anterior, mas não aprendeu com seus sucessos. Aprenderam com os fracassos da geração anterior. Disseram: vimos o que a rebelião contra Deus pode causar. Somos a nova geração, vamos fazer o que Deus quer que façamos. Eu diria a todos nesta sala que essa deve ser a nossa geração, essa deve ser a nossa igreja. Não precisamos ficar presos nas armadilhas dos processos. Alguns de vocês, sua felicidade e satisfação dependem do processo que desejam. Todo o processo mudou, Moisés já morreu e Josué entra em cena. E muitos queremos seguir a vontade de Deus se coincidir com a nossa. Mas precisamos estar abertos para que os processos mudem. Nova geração, nova atitude. Sabem de uma coisa? Assim são os novos crentes. Já perceberam isso alguma vez? Eu adoro passar tempo com novos crentes, porque eles não vêm reclamando. Eles nunca chegam reclamando de um estilo de música, nem chegam falando sobre como deveríamos nos vestir. Eles não vêm falando de cores ou eventos. O novo crente diz: agradeço que meus pecados foram perdoados e Jesus me salvou. E perguntam: o que eu preciso fazer? E é isso que você vê aqui. E é assim que Deus quer que sejamos moldáveis como seus seguidores. Assim como obedecemos a Moisés em tudo, também te obedeceremos. Só pedimos que o Senhor, teu Deus, esteja contigo como esteve com Moisés. E então eles dão a última declaração de encerramento no versículo 18. Seja forte e corajoso. Quarta vez. Essas palavras tiveram que ser um incentivo para Josué. Homem, posso te dizer algo? O que Deus faria com uma igreja que dissesse: prometemos que vamos seguir a Deus de maneira íntima e pessoal para nos tornarmos o que Deus criou cada um de nós para ser?
Vamos crescer, nos desenvolver, estudar e nos tornar o que Deus quer que sejamos. E então vamos nos associar para fazer tudo o que Deus nos chamou para fazer. O que Deus poderia fazer com uma igreja assim? Talvez Ele pudesse levar esse tipo de pessoas a uma terra prometida. Charles Stanley disse: obedeça a Deus, deixe as consequências a Ele. Esta geração aprendeu. Isso é verdade em você? Eles estavam dispostos a aprender, a se ajustar, a mudar e a avançar junto com Josué e com o Senhor. Por isso puderam entrar. Posso te perguntar algo? Digam-me para saber que estão ouvindo. Já estamos quase terminando. Estou falando sério, sei que às vezes digo isso e não terminei. Disse que estou perto de terminar. Deixem-me ter uma conversa com nossos membros e talvez, se você tem vindo e está pensando, este poderia ser o lugar para mim. Você tem aproveitado o que é oferecido aqui? Você começou alguns estudos? Vocês sabem o que ele faz? E eu os amo o suficiente para dizer, alguns de vocês acham que sabem muito? Posso lhes dizer algo? Vocês sabem o que a Bíblia diz repetidamente? Lembre-se, lembre-se, lembre-se. Alguns de vocês deveriam entrar em uma aula de fundamentos e lembrar. Outros deveriam participar de uma aula de enraizamento para lembrar a importância de caminhar com Deus. Vocês também poderiam participar da nossa aula sobre habilidades e talentos, não tanto para aprender sobre eles, mas para descobrir como aplicá-los tanto dentro quanto fora da igreja. E não há uma única pessoa que conheça a Cristo que não precise fazer nossa aula de como colocar sua vida em missão. Você está aproveitando o que é oferecido aqui, que está disponível. Não há muitas igrejas por aí que estejam dizendo vá aqui, vá aqui, vá aqui, para que você possa chegar aqui. Isso é exatamente o que estamos vivendo em nossa igreja. Josué 1, vá aqui, vá aqui, vá aqui. E tantas pessoas estão dizendo, não quero ir. Não quero ir. Nós perguntaríamos, você está entrando? Alguns de vocês realmente pensam que já aprenderam o suficiente. São melhores do que eu, porque eu sinto que Deus continua me dando um ensinamento constante. Posso lhes dizer isso? Quero dizer, nunca senti ao caminhar com Deus que cheguei a um ponto em que sei tudo. Não cheguei lá. Deus continua abrindo portas e me mostrando para onde minha vida deve ir e os ajustes que devo fazer. E Ele me diz, mantenha suas mãos abertas. Não as feche. Não é a sua vida, é minha. Não é a sua direção, é minha. Não é o que você quer, é o que eu tenho para você. Deus tem que me lembrar o tempo todo. E talvez vocês sejam melhores do que eu. Mas bem, essa é uma pergunta realmente boa. Você foi convidado para esta fé gloriosa. Você aceitou e respondeu. É como, cara, você colocou seu pé sobre a morte, o sepulcro e a ressurreição de Jesus Cristo, mas de nenhuma maneira, forma ou modo deu o próximo passo. Aquele passo que te coloca do outro lado e te permite receber tudo o que Deus quer para você. E então eles prometeram suas orações. Versículo 17. Estamos orando por você para que o Senhor esteja com você, Josué. Cara, essas são algumas das palavras mais encorajadoras que você poderia me dizer. Você tem que orar pela sua igreja todos os dias. Você tem que orar pelo seu pastor regularmente. Porque isso reflete, Josué, preciso que você seja forte e corajoso para liderar. Na verdade, eu orei esta manhã. Deus, me dê sabedoria. Me dê visão para poder mostrar o caminho ao povo sobre o qual me deste responsabilidade. Porque isso é exatamente o que Josué fez. Isso é o que estamos fazendo aqui. É o que estamos fazendo. Tudo o que estamos fazendo é para te ajudar a entrar na vida que Deus te prometeu. E não é algo pequeno. É importante a igreja que você frequenta. É importante o pastor sob cuja orientação você se senta. É importante quem você permite falar na sua vida. Porque nem todos estão apontando na direção certa. Eles entendiam isso. Josué entendia isso. Josué, seja forte, seja corajoso. Você lidera o caminho. Quero dizer, esta é a imagem da igreja de Jesus Cristo. E Josué guia Israel à terra prometida. Mas há batalhas, há dificuldades e sofrimento, assim como para nós. E pense nisso, 40 anos no deserto, viram morrer toda uma geração. Você consegue imaginar Josué durante 40 anos? Ele estava apenas estava esperando que toda a geração desaparecesse. Sabe, eles falavam sobre isso e sabiam. Foram 40 anos de vida por uma decisão errada. Alguns de vocês se sentem assim. Pode ter sido apenas 4 dias. Pode ter sido apenas 40 dias. Alguns de vocês talvez tenham sido 40 anos. E Deus diz, mas espere um momento. Tudo está prestes a mudar.
Poderíamos ter essa atitude em nossa igreja? Espere um momento, espere um momento. Há coisas que devemos possuir. Não ficarmos estagnados na nossa idade e onde sempre estivemos. Há uma terra a possuir. Empacote tudo. Vamos para o outro lado. Seja forte e corajoso. Quarta vez. O Senhor tem dias emocionantes pela frente para nós. Eu lhes digo. Temos uma oportunidade emocionante de ganhar vitórias e superar desafios. Aqui, em nossa igreja, e reivindicar as bênçãos que Deus tem para todas as nossas vidas. Eu diria a todos, vocês precisam entrar. Vou lhes dar uma oração do meu coração para o seu. Oro para que Deus faça nesta série. Para alguns, oro que Deus leve sua dor e a transforme em progresso. Esta série te ajudará a sair da dor que te manteve no deserto e a progredir. Oro para que Deus cure sua dor. Alguns permitiram que a dor os desafiasse, mas oro para que Deus traga cura nesta série. Estou orando para que Deus pegue a bagunça e a transforme em um milagre. E estou orando para que Deus leve sua fé mais longe do que você jamais foi com Ele. E estou orando para que esta seja uma série na qual você comece a entrar no que Deus tem para você. Para que nós, como igreja, possamos entrar no que Deus tem para nós. Pai, faça com que isso se torne realidade.